Redes e arranjos institucionais. Consórcios públicos. Os consórcios públicos são uma forma de cooperação entre entes federados, como municípios, estados e a União, que buscam, através da atuação conjunta, a execução de serviços públicos e a implementação de políticas públicas de forma mais eficiente. Esses arranjos institucionais emergiram como resposta à necessidade de otimizar a gestão pública em áreas onde a atuação isolada dos entes federativos seria insuficiente ou ineficiente. Eles se destacam pela capacidade de unir esforços e compartilhar recursos, promovendo uma gestão integrada e cooperativa, essencial para a resolução de problemas regionais ou nacionais. O consórcio público é uma ferramenta prevista para melhorar a articulação entre diferentes esferas governamentais. Seu principal objetivo é permitir que os entes federados possam, em conjunto, enfrentar desafios comuns, como a gestão de resíduos sólidos, a segurança hídrica, o transporte público ou o atendimento em saúde. Cada ente que participa do consórcio contribui com recursos financeiros, humanos e técnicos, gerando uma economia de escala que dificilmente seria alcançada por uma única cidade ou estado agindo de forma isolada. A adesão aos consórcios públicos parte da premissa de que muitos problemas locais não respeitam fronteiras geográficas. Por exemplo, a gestão de resíduos sólidos ou a distribuição de água potável pode exigir uma coordenação entre municípios de uma mesma região, já que o impacto ambiental e os custos de gestão transcendem os limites de um único município. Nesse sentido, o consórcio público aparece como uma solução pragmática, permitindo que os governos locais coordenem suas ações e dividam os custos e responsabilidades de forma equitativa. Ao entrar em um consórcio público, cada ente federado mantém sua autonomia, mas se compromete a seguir as decisões coletivas estabelecidas no âmbito do consórcio. Isso significa que, embora a união seja voluntária, uma vez que o consórcio está formado, as decisões tomadas em conjunto devem ser seguidas por todos os participantes. Isso proporciona uma governança mais eficiente, pois evita a fragmentação de políticas e garante que os compromissos assumidos por todos sejam cumpridos de maneira coordenada. Um exemplo comum de consórcio público é o Consórcio Intermunicipal de Saúde, onde diversos municípios se unem para oferecer serviços de saúde que seriam inviáveis para um único município custear sozinho, como a manutenção de hospitais regionais ou a aquisição de equipamentos médicos de alto custo. Neste caso, ao invés de cada município manter estruturas próprias e insuficientes, o consórcio organiza e racionaliza os recursos, oferecendo um atendimento de maior qualidade e abrangência. Outro exemplo relevante de consórcio público pode ser encontrado na área de saneamento básico. Em muitas regiões, especialmente em áreas rurais ou cidades menores, o tratamento e a destinação final de resíduos sólidos, bem como a captação e tratamento de água, são problemáticas que exigem uma solução regional. A formação de consórcios para gerenciar aterros sanitários, estações de tratamento e coleta de lixo permite que os custos sejam compartilhados e as soluções sejam mais eficientes e sustentáveis. A eficiência econômica é um dos maiores atrativos dos consórcios públicos. Ao unirem-se, os entes federados conseguem uma redução nos custos operacionais, já que há um compartilhamento de infraestrutura, pessoal e insumos. Esse ganho em eficiência não apenas permite a execução de políticas públicas de forma mais barata, mas também aumenta a qualidade dos serviços prestados à população. Por exemplo, ao negociar contratos de forma conjunta, os municípios participantes de um consórcio podem obter melhores condições com fornecedores, já que o volume de aquisição será maior. Entretanto, a criação e a manutenção de consórcios públicos enfrentam alguns desafios. Um deles é a complexidade de coordenação entre diferentes entes, que podem ter prioridades políticas e orçamentárias distintas. Embora o consórcio funcione com base em uma lógica de cooperação, a tomada de decisões pode ser complicada quando há divergências entre os gestores. Além disso, a adesão ao consórcio demanda um planejamento detalhado para garantir que todos os entes participantes tenham benefícios equitativos, evitando que um ou mais municípios acabem sobrecarregados com responsabilidades ou custos. Outro desafio é a necessidade de adequação dos instrumentos jurídicos e financeiros. Para que o consórcio público funcione de forma adequada, é preciso que haja clareza quanto às atribuições de cada ente, ao modo de financiamento e à forma de prestação de contas. A governança do consórcio deve ser transparente e eficiente, garantindo que os recursos públicos sejam aplicados de maneira adequada e que os objetivos definidos coletivamente sejam cumpridos.
Ainda que enfrentem desafios, os consórcios públicos têm demonstrado seu valor em diversas regiões do Brasil. A Constituição Federal de 1988, ao consagrar o princípio da cooperação entre os entes federados, abriu espaço para que modelos como os consórcios públicos fossem criados e fortalecidos. A experiência mostra que, em áreas como a saúde, saneamento, segurança pública e educação, os consórcios são capazes de proporcionar resultados mais expressivos do que as iniciativas isoladas. Além da eficiência na execução de políticas, os consórcios públicos também têm a capacidade de promover o desenvolvimento regional. Ao coordenar ações em áreas estratégicas, como infraestrutura ou meio ambiente, os consórcios ajudam a atrair investimentos e a fomentar a economia local, criando um ciclo virtuoso de desenvolvimento. A cooperação entre municípios, por exemplo, pode resultar em projetos conjuntos de infraestrutura que beneficiem toda uma região, aumentando a competitividade e a qualidade de vida da população. A flexibilidade do arranjo institucional dos consórcios públicos também é um ponto positivo. Os entes federados podem formar consórcios para enfrentar desafios específicos e dissolvê-los quando os objetivos forem alcançados, sem que haja uma estrutura permanente que sobrecarregue os orçamentos municipais ou estaduais. Isso permite uma adaptação rápida às necessidades locais, mantendo o foco na eficiência e nos resultados. Em suma, os consórcios públicos são uma resposta pragmática às limitações financeiras e estruturais enfrentadas por muitos entes federados, principalmente os menores. Ao permitir a cooperação entre diferentes esferas de governo, eles ampliam a capacidade de ação do poder público, garantindo que políticas essenciais sejam implementadas de forma coordenada e eficaz. Contudo, para que esse arranjo institucional funcione de maneira plena, é necessário superar desafios relacionados à governança, à divisão de responsabilidades e à prestação de contas, garantindo sempre que o interesse público seja colocado em primeiro lugar. A experiência dos consórcios públicos no Brasil demonstra que a colaboração entre municípios e estados pode ser uma via eficaz para solucionar problemas complexos e melhorar a qualidade dos serviços públicos. Esse modelo de cooperação reforça a importância de uma governança integrada e do planejamento conjunto, fatores fundamentais para a construção de políticas públicas mais inclusivas e eficientes. Com o tempo, o aprimoramento das ferramentas jurídicas e administrativas que sustentam os consórcios públicos deverá contribuir para expandir ainda mais sua atuação, consolidando-o como um dos principais instrumentos de gestão pública colaborativa no país. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!